professores do Brasil, pedagogos, hoje com o nosso tema Sociologia da Educação. Nós vamos perceber que ao longo do tempo a sociologia ela se preocupa muito com o indivíduo, ela se preocupa muito com o seu comportamento, com as causas daquilo que tem impactado a sua vida. E de acordo com isso, ele começa a adentrar, a sociologia começa a adentrar no processo de transformação da sociedade e o indivíduo ao qual ele está inserido nessa sociedade, o seu comportamento diante dos fatos, diante dos acontecimentos. E diante disso, nós vamos perceber a importância da sociologia dentro da cultura e também da educação. Nós vamos perceber que todo povo, ele é dotado de sua cultura. E quando ele tem aquela sua cultura, ele tem essa sua essência, ele procura se comportar, e o seu comportamento é visto como algo inerente ao campo da sociologia. Nós iremos perceber que mesmo as mais diferentes culturas, cada ser humano, ele se comporta de uma forma dentro da sociedade ao qual está inserido. O termo cultura tem sido tratado muitas vezes como campo de saberes das peculiaridades e dessa base científica. Então, eu procuro saber como surgiu aquele costume daquele povo e como aquele indivíduo se adapta dentro daquele costume. Isso a sociologia traz esse estudo para nós. Ela procura vivenciar justamente, junto com o indivíduo, essa transformação desse saber, dessa cultura ao qual ele está inserido. E o seu jeito de olhar para aquela cultura, o seu jeito de se perceber como um indivíduo que está ali dentro, inserido naquela cultura. Quando falamos em cultura, evidenciamos a vivência histórica de significados, de grupos que conjuga e com o qual distingue seus componentes. Nós vamos perceber que a cultura no Brasil ela é enorme, né? Em cada região há linguagens diferentes. Então, quando chega um indivíduo que vai se inserir na região Nordeste, e ele é lá da região Sul, ele precisa perceber aqueles pormenores daquela cultura diferenciada ao qual ele está sendo inserido. E é aí onde a sociologia entra com o seu estudo, vai analisar, vai observar o seu comportamento diante daquela nova cultura ao qual ele está sendo colocado, né, para que ele possa perceber as melhorias e os avanços daquele indivíduo diante daquela nova cultura ao qual ele está construindo coletivamente com um outro povo. O conceito de cultura também se apresenta como uma análise conservadora da sociedade. Quando a gente se fala em conservador, é porque ele atrai para si aquilo que já foi dito, que já foi realizado por alguém, e eu vou permanecer com aquela mesma ideia. Isso é ser conservador. Eu vou permanecer com aquilo porque ele teve frutos, né, frutos bons num povo, então eu quero que obtenha frutos bons a partir de hoje, nesse novo lugar. Também, né, é uma análise política e do ser humano. Análise política não é porque eu vou falar do tema partidário, política partidária, mas de como aquele indivíduo começou a se inserir dentro daquela nova cultura, como ele observa, como ele se acha parte integrante, como ele se totaliza como um ser humano dentro daquele grupo. E deste modo o conceito fica subjugado à afirmação conservadora e tradicionalista. Por isso que cultura, geralmente, ele é muito interligado com esse tema tradicional. Já é a minha tradição trabalhar isso. É uma cultura nossa ler esse livro. É uma cultura nossa iniciar a aula dessa forma. É uma tradição minha começar a aula dessa forma. Então, a cultura ela está totalmente interligada com esse termo de ordem política presente, a única viável, na sua modificação que vai ao encontro cultural, herdado de antepassados. Nós vamos perceber que a cultura é justamente isso, é uma herança. Eu herdei algo da minha família e eu vou continuar fazendo a partir de agora com os meus. Então, isso é a minha cultura. E como o ser humano está envolvido nisso, e como a sociologia percebe o ser humano envolvido nisso, como ela percebe o comportamento do ser humano envolvido nessa cultura que é passada de pai para filho dos antepassados.
A cultura é passada de geração em geração de acordo com o processo designado por enculturação, que é a necessidade de constituição de uma cultura nacional que unifique o mercado e centralize o poder. Né? Então, em determinadas regiões, todo mundo faz aquilo, essa enculturação, porque alguém já fez e surtiu esse efeito tão bom naquela sociedade e toda aquela sociedade daquela região deseja fazer. Por exemplo, as festas juninas, né? O Bumba Meu Boi, o frevo, o carnaval. Aquela região é tida como o ápice do carnaval, porque alguém dos antepassados fez aquela festa, viu que surtiu efeito, que o comportamento do ser humano se tornou mais alegre, com espírito de brincadeira, com espírito de se socializar com o outro, e eu vou passar a fazer também, a partir de agora, para que também gere esse espírito de alegria, de grupo, de sociedade que caminha junto com o indivíduo. Nós vamos perceber também que a cultura de uma sociedade, ela é transmitida das gerações adultas para as gerações mais jovens, né? É justamente isso que nós íamos conversando, né? Todo aquele comportamento, todo aquele jeito de ser de um povo adulto, maduro, é transformado e adaptado também para os mais jovens, para que eles possam dar continuidade. É como se fosse para não deixar morrer aquilo que se aprendeu. Então, eu vou passando para quem é mais novo, o mais novo vai passando para outra geração, até chegar e não deixar morrer. Isso a sociologia estuda, para perceber o quanto é importante o ser humano estar interligado na vida do outro, perceber aquilo que melhorou na vida do outro, perceber aquilo que ainda precisa ser melhorado, mas a partir de permitir que essa cultura aconteça de forma leve. Identidade cultural. Cada povo tem sua cultura própria. Nós já percebemos que ao longo da nação brasileira, em cada lugar, em cada município, em cada região, tem a sua cultura própria. Cada sociedade elabora a sua própria cultura, né? E ele já recebe a influência, apesar de ter a sua cultura própria, mas recebe a influência de outras culturas. E todas as sociedades, desde as mais simples, as mais complexas, as mais extensas, possuem a cultura. Mesmo dentro da nossa casa, nós temos a nossa cultura. Há famílias que têm a cultura de almoçar todo mundo junto. Há outras que a ordem que vai chegando vai almoçando. Então, isso é cultura. E isso a sociologia estuda. E isso a sociologia procura perceber aquilo que realmente está surtindo efeito de melhoria no comportamento humano. Aspecto material e não material da cultura. Material. Por quê? Porque pode influir no estilo de vida de um grupo, como, por exemplo, no interior do Nordeste, a farinha da mandioca é um alimento básico que vai servir para outras alimentações necessárias. E o que acontece? Então, a nossa cultura, ela pode incutir em outras regiões. Outras regiões podem se adaptar e começar também a utilizar esse mesmo alimento material, né? Cultura não material. Abrange todos os aspectos não materiais da sociedade, tais como as normas, a religião. Então, na minha casa tem a norma de quando chegar, tirar o chinelo e deixar na porta para que possa entrar. Isso é uma cultura não material. Eu deixei um chinelo porque é um costume da minha casa de entrar, todo mundo descalço e começar a andar e fazer as coisas normal acontecer. Já em outras casas pode ser que isso não aconteça. Então, é a particularidade de cada indivíduo, de cada família, de cada sociedade ao qual ele está inserido. E o Brasil, ele é justamente esse país que tem esse leque de oportunidade da cultura. Nós vamos perceber que cada região, ela tem o seu jeito de religiosidade, ele tem o seu jeito de alimentação, ele tem o seu jeito de ter as famílias como base. Educação e cultura escolar. Olha aqui o quanto é importante. E a cultura escolar está fortemente ligada à filosofia. Por que ela está ligada à filosofia?
porque justamente ela vai perceber dentro de cada indivíduo o processo educativo daquela criança, o processo cultural daqueles que estão inseridos naquele ambiente. E a legislação educacional, na elaboração do PPP, o Projeto Político Pedagógico, ele já aborda isso como temática, de perceber a importância da filosofia no âmbito educacional da escola. Por quê? Porque ali ele vai perceber os pormenores, aquilo que eu preciso ensinar para meus alunos, aquilo que meus alunos precisam compreender e assim, então, fazer dessa sociologia esse campo de atuação importante também dentro da cultura escolar. A escola também é focada na educação integral. E a missão da escola integral é justamente ter o ser humano na sua complementariedade, perceber ele na sua particularidade, mas também como ele age em grupos. Quando eu digo integral, é porque o aluno ele vai passar mais tempo na escola. Então, alguém precisa perceber, analisar, observar o comportamento daquele aluno, daquele indivíduo, seja na sua essência individual, seja em grupos, a reação dele diante de uma nova cultura. Lá na casa dele, ele tem uma cultura que é proposta pela família. Dentro da escola, quando ele passa nesse campo integral, há mais tempo ele vai começar a se misturar com outras culturas. Então, a sociologia entra para perceber justamente como ele vai se adaptar diante desse montante de novas transformações e adaptações. Esse é o papel da sociologia, justamente dentro desse campo da educação integral. E o que é cultura educacional? O papel do gestor educacional no processo de mudança da cultura organizacional da instituição são justamente fazer crescer os valores, as crenças, a história, a forma de lidar com o ambiente interno e externo. Como assim? Todo gestor, o campo de gestão daquele ambiente escolar precisa conhecer o corpo discente, precisa conhecer os indivíduos que estão sendo inseridos dentro desse campo de atuação, que é a escola, que é a sala de aula, perceber as diferentes formas de cultura das famílias, para que assim possa já ir adentrando de forma organizada, de forma sistemática, dentro da cultura daqueles alunos, daquelas famílias, e assim melhorar o comportamento dessas crianças. A cultura e a formação infantil na educação. Nós vamos perceber que não só nos jovens, nos adultos, nos adolescentes, mas para a criança também, desde o seu nascimento, é importante já ir colocando regras, sistemas, para que assim possam ter essa organização lógica. E o quanto é importante compreender a socialização das crianças, o quanto é importante perceber ela como um indivíduo, como ela age também em cadeia, em grupos, para que assim possa ter esse ambiente escolar propício, sem denegrir a criança, mas proporcionando um ambiente total de ensino e aprendizagem diante da cultura e da sua formação. E isso vai impactar diretamente na vida por inteira dessa criança, a partir dessa transformação que ela passa a ter na sua cultura dentro da educação infantil, já no ensino infantil. O etnocentrismo e o relativismo da cultura na escola. Na medida em que o homem, consequentemente, as sociedades primitivas, sentiram a necessidade de evoluir, de mudar, de se transformar, de passar para gerações mais novos conhecimentos, construídos socialmente e historicamente acumulados, a escola também surge com esse papel dominante. Dominante é porque ela tem esse conhecimento mais profundo de cultura. E é justamente aí que a sociologia entra, para perceber que nós não somos seres que estamos ali para viver somente o nosso individualismo, mas nós precisamos conhecer e perceber que o outro faz parte da nossa história, que o outro também tem impacto na minha vida e que eu preciso aprender com ele, que ele precisa aprender comigo. Essa é a função da cultura quando se fala de sociologia da educação.
E a educação e cultura, né? Que em todos os modelos metodológicos educacionais, o exercício das expressões artísticas e culturais tem se revelado como um denominador comum. E isso vai impactar por quê? Porque é aí que surgem as feiras de ciências, vai surgir, né, as grandes gincanas, os momentos de socialização, de atividades lúdicas, do criativo dessa cultura, para que assim as crianças, os jovens, adolescentes possam se incutir dentro desse processo de educação e também de cultura, seja ele feito de forma dinâmica ou de visita, né, a museus, a teatro, aprendendo de forma analítica o seu eu e também o mundo ao qual nós estamos inseridos. Isso é o campo de atuação da sociologia dentro da educação e da cultura. Perceber o indivíduo na sua essência, do seu eu, mas também perceber a sua transformação diante das sociedades, daquilo que é colocado para si. E aqui nós finalizamos a nossa aula de Sociologia da Educação.